Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar para falar nessa edição sobre um inovador desenvolvimento realizado por alunos e professores da Universidade de Brasília. Eles construíram um motor foguete usando manufatura aditiva e o equipamento utiliza inclusive propulsão líquida. Você vai saber mais sobre esse projeto ainda nesse programa, que é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. No programa de hoje a gente precisa fazer também uma atualização para os nossos telespectadores. Você que nos acompanha se lembra que nós trouxemos com exclusividade o andamento do projeto do PNT, Posição, Navegação e Tempo, a versão brasileira para o GPS, uma versão não global que estava em desenvolvimento por meio de uma comissão especial criada pelo governo federal. Muito bem, a informação que nós recebemos oficialmente é de que o prazo para a entrega final do relatório foi prorrogado em 90 dias. Então, a partir do dia 12 de janeiro, né, era o prazo para ser entregue, então começamos a contar a partir do dia 13 de janeiro, mais 90 dias de prazo para que a comissão especial conclua os trabalhos. A informação que a gente recebeu com o pessoal responsável é de que o número de documentos é muito grande, então foi necessária a solicitação dessa prorrogação. O Brasil Consciência continua acompanhando essa história. Muito bem, nós estamos no mês de fevereiro e em algumas semanas, mais precisamente em alguns dias, nós vamos completar uma data triste para o Programa Espacial Brasileiro. Há 10 anos era oficialmente descontinuado o projeto do VLS, o foguete brasileiro idealizado durante a MEC-B para ser o veículo lançador do nosso país. Há 7 anos, o nosso programa fez uma edição especial sobre essa decisão que a gente relembra para você nesse momento. O VLS foi projetado para ser a estrela da antiga Missão Espacial Completa Brasileira, a chamada MEC-B. Criada nos anos 80, a medida pretendia desenvolver no país a capacidade para projetar, construir e lançar satélites ao espaço a partir de um centro de lançamento próprio e a bordo de um foguete nacional. 2 tentativas de lançamento aconteceram entre 1997 e 1999, mas em ambas o sistema de acionamento dos motores acabou falhando. Os foguetes e os respectivos satélites que ambos carregavam tiveram de ser destruídos pouco depois da ignição. Em 22 de agosto de 2003, 3 dias antes daquela que seria a terceira tentativa, o foguete sofreu um acionamento prematuro, causando o maior acidente do gênero da história do país. Familiares das vítimas ainda hoje se emocionam ao falar do acidente. Foi uma semana de muita dificuldade, porque eles nem reconheciam, não sabiam os corpos, quem que era, não tinha nenhuma identificação. Foi aí que surgiu a Associação das Viúvas, para a gente se uniu ali para tentar identificar os nossos maridos, os filhos. E foi muito assim estranho, porque a gente passou a comemorar, né, cada identificação, porque a gente sabia que estava mais perto deles chegarem aqui para a gente poder velar, né, os nossos maridos, né, e filhos, né, que tinha lá. Unidas na dor, as famílias tiveram de encontrar conforto no apoio mútuo e até hoje se reúnem no mesmo dia e horário da tragédia que mudou suas vidas. Os encontros acontecem sempre ao lado do monumento construído em homenagem aos heróis de Alcântara no Memorial Aeroespacial Brasileiro, o MAB, que fica em São José dos Campos. A dor foi muito grande, assim, de todos, né, conjunta, então a gente sabe, a gente sente, né, o sentimento de cada uma. A gente faz uma homenagem todo no dia do acidente, né? A gente faz uma homenagem, a gente faz uma queima de fogos,
A gente começa exatamente no horário, né, do que aconteceu o acidente. E é uma oportunidade, a gente faz uma confraternização aqui, é a hora que a gente consegue se reunir mesmo, vem as famílias, os filhos crescidos, netos, né? E a gente se tornou uma grande família. Estou aqui no Memorial Aeroespacial Brasileiro para mostrar para vocês uma réplica em tamanho real do VLS-1. Foi um foguete igual a esse daqui que explodiu há 15 anos e matou 21 civis. À época, o governo brasileiro disse que daria continuidade ao projeto, mas em 2016 ele foi descontinuado. O tempo precisava de um determinado fluxo de caixa que não necessariamente acontecia. A gente veio sofrendo ao longo dos anos a alocação de recursos muito aquém da necessidade e a gente veio sempre atrasando o voo dos protótipos e fazendo com que esses voos acontecessem nas condições de segurança que podiam e deveriam ser feitas à época. Não eram as melhores, é só a gente ler o relatório do acidente, que a gente vai ver os fatores contribuintes para que aquilo acontecesse. Existem diversos fatores que foram considerados os fatores contribuintes e não só o projeto. Devido à complexidade dele, de ser um veículo que você tinha 4 motores que formavam o primeiro estágio, em volta de um motor foguete ali, que era o segundo estágio, isso aí gerou uma complexidade muito grande. O VLS, ele tinha situações ali que a gente estava analisando e que, por exemplo, o próprio segundo voo que teve um insucesso poderia ter como causa essa situação dessa disposição geométrica ali dos motores foguetes. Então, quando o pessoal fala assim, mal nascido, é que devido à complexidade, ele tinha determinadas particularidades ali que poderiam prejudicar a própria missão. Entendeu? E que a gente não estava conseguindo, na verdade, vencer, vamos dizer, esses possíveis óbices, de modo a falar, não, isso aí não está interferindo. Nós tínhamos praticamente um quarto protótipo pronto, mas ainda faltavam alguns itens. Nós chegamos a praticamente ter 70% do veículo pronto, né, o quarto protótipo do VLS, para que nós pudéssemos lançar. Faltava 30%, que era a parte inteligente dele, que eram as redes de controle e de segurança, e que nós tivemos diversas dificuldades na própria indústria nacional. Isso foi um contrato junto à indústria nacional, que a indústria nacional não conseguiu cumprir os requisitos necessários para que nós tivéssemos o veículo completo. E o tempo passou, o recurso chegou numa quantidade aquém, e a partir de 2016 nós não teríamos mais recursos para ele. E aí, quando aconteceu essa situação, né, que necessitaria de um aditivo, tanto de prazo como financeiro, para desenvolvimento do VLS, o pessoal decidiu, já em função de todas essas coisas que eu já comentei com os senhores, tomar a decisão de descontinuar, né, o VLS-1. Tem gente que fala assim, o Brasil não está fazendo mais veículo lançador de satélite. Não, não é isso. É o modelo VLS-1. Veículo lançador de satélite, o VLM é. O que foi importante do VLS? Assim, acabou o VLS, né? Acabou o VLS. Não acabou o VLS. O VLS foi uma grande escola, como eu falei, para o Instituto e para o Brasil, né? Primeiro que ele permitiu a gente dar um salto grande de um sonda 4 para um veículo complexo e de risco. Permitiu capacitar diversos profissionais no Brasil e no exterior em tecnologias que nós não dominávamos. Nós passamos a dominar diversas tecnologias críticas para fazer veículos de acesso ao espaço. A nossa infraestrutura laboratorial cresceu muito. Hoje a gente ainda tem no IAE laboratórios que são únicos no país. Tem laboratórios aqui que as empresas, inclusive, ainda utilizam para fazer ensaios de vibração, ensaios de caracterização de sistemas inerciais, que são únicos no Brasil, não tem outras organizações que têm esses laboratórios. Isso é um benefício do VLS. As tecnologias que a gente utilizou ali, muitas delas migram para o VLM, como tecnologia de junta flexível, tecnologia de produção de tubeiras, né? As tecnologias de algumas redes, que o conceito a gente pode reaproveitar. Então, o VLS, ele, infelizmente, a gente teve que interromper por condições circunstanciais. Ele poderia estar voando hoje. Tem até algumas pessoas que defendem que o VLS poderia ter continuado, poderia estar voando hoje.
Com a capacidade dele, a gente estaria realmente satelizando alguma coisa, mas ele realmente é um veículo que utiliza algumas tecnologias obsoletas. Bom, Bezerra e Ivanil, vocês concordam aí com essa posição dos nossos dirigentes militares para esse programa do VLS, encerrar o programa sem que o foguete tivesse, de fato, conseguido alcançar seus objetivos, era o melhor a se fazer naquele momento? Eu discordo porque, muito embora as explicações tenham sido oferecidas, sob o ponto de vista técnico, o projeto do VLS era o que tinha de melhor disponível aqui no país na década em que ele foi concebido e desenvolvido, que basicamente foi a década de 1980. Então, o que foi feito, o fato dele ter 4 motores auxiliares, na verdade, isso era para permitir colocar um satélite em órbita da Terra com aquilo que nós dispunhamos no Brasil, né? Então, esse é o fato. Não é possível também agora, do ponto de vista técnico, você avaliar qualquer projeto quando você só o colocou para funcionar em 2 ocasiões, 1997 e 1999. E apenas para dar uma impressão de como é que funciona a questão espacial, alguns dos foguetes inicialmente desenvolvidos aí durante a Guerra Fria por americanos e soviéticos, eles funcionavam depois da 10ª tentativa. Ou seja, não é difícil fazer um foguete, é extraordinariamente difícil fazer um foguete nos dias de hoje, mesmo para os americanos que dominam essa tecnologia, mesmo para os russos que sucederam os soviéticos, mesmo para os indianos, que também têm uma plena capacidade de colocar satélites em órbita da Terra. Então, eu considero esses argumentos um tanto quanto superficiais. O fato é que o acidente, apesar da dor das vidas perdidas, ele foi uma consequência já da política espacial brasileira, que não dedicava ao programa os recursos humanos e financeiros necessários. O acidente não pode ser visto tão somente, agora falando da parte de engenharia, como um acidente. Nele está embutido muito mais do que isso, como bem revelou a comissão que investigou o acidente. Está tudo lá registrado. Agora, se você não consegue resolver aquelas pendências que estão lá colocadas e, no determinado momento, resolve interromper aquele projeto para começar outro, sem resolver essas pendências, eu acho que não precisa ser muito inteligente para concluir que esse outro projeto também não vai obter sucesso. Pois é, são 10 anos e até o momento não temos notícias do VLM. As últimas informações que nós já trouxemos aqui no nosso programa são da criação de um apenso, uma nova modalidade de VLM para arrecadar mais recursos para o programa. O programa já tinha o seu recurso inicial e no ano passado, no finalzinho, nós trouxemos aqui para você a documentação. Foi assinado um contrato com a FINEP para o tal VLM-1AT, Autonomia Tecnológica, que, segundo consta, pretende nacionalizar as tecnologias do foguete que estão a cargo do parceiro internacional, o DLR alemão. Nós nem sequer conseguimos concluir o nosso foguete, já estamos lançando um outro projeto para nacionalizar a parte que estava com o nosso parceiro. Enquanto isso, a gente acompanha o processo de reforma da usina Coronel Abner, que teria a pretensão de carregar motores foguete S-50, que até bem pouco tempo atrás estavam sob a responsabilidade da Avibraz, e retomar esse projeto. Nós devemos, na próxima semana, trazer informações, mais informações exclusivas sobre a questão da reforma na usina Coronel Abner. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, você acompanha como foi o desenvolvimento do motor foguete feito com manufatura aditiva e que usa propelente líquido, criado pela Universidade Federal de Brasília, UNB. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta. E agora a gente fala sobre
o inovador desenvolvimento de um motor foguete realizado dentro da Universidade Federal de Brasília, a UNB. Alunos e professores do curso de Engenharia Aeroespacial, mais especificamente do Laboratório de Propulsão Química, concluíram o desenvolvimento do propulsor, que tem duas características especiais. Primeiro, ele foi totalmente feito usando manufatura aditiva, ou a chamada impressão 3D. E, em segundo lugar, ele usa propelente líquido bicomponente. Para falar sobre esse desenvolvimento, nós estamos em contato com o professor Oleksii Skinkarenko, que é responsável pelo laboratório e que vai contar um pouco também de como foi a trajetória desse grupo de pesquisa dentro da UNB. Boa tarde, professor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem, muito obrigado por me convidar, senhor Edson. Muito prazer estar aqui com vocês, divulgando nossa pesquisa. Nós temos o Laboratório de Propulsão Química funcionando já por mais de 10 anos. Foi formalizado alguns anos atrás, mas o grupo de propulsão, o grupo de foguete, já existe por mais de 20 anos na Universidade de Brasília. Dentro desse contexto, o programa SARA, de reentrada atmosférica, que foi uma parte do Programa Espacial Brasileiro, demandava desenvolvimento de um motor de reentrada atmosférica para retornar o satélite do espaço para a Terra. E uma oportunidade que surgiu, a Agência Espacial Brasileira lançou o edital chamado Unispaço em 2013, que nós começamos o desenvolvimento desse motor de foguete naquela época. Já passou quase 13 anos daquele momento. Naquele momento nós desenvolvemos o motor da primeira geração, o motor super pesado, o motor robusto, o motor do laboratório. É um motor que nunca voaria, mas um motor prova de conceito que poderia ser utilizado nesse lançador, né, nesse satélite, vamos dizer. E ao longo dos anos, nós conseguimos comprovar o conceito, nós conseguimos validar a estrutura, conseguimos projetar a câmara de combustão, sistema de ignição e injeção, alimentação de propelentes. Depois de vários anos, acho que passou 7 anos, nós passamos para a segunda versão desse motor, que o motor passou a ser ajustável, o motor passou a ter sistema de vetorização de empuxo, que ele consiga gerar em duas direções perpendiculares para direcionar o empuxo dele. Ele passou a ser uns 3, 4 vezes mais leve. E agora, com o novo programa Unispaço de 2021, que de fato começou em 2022, o projeto passou a ser um motor feito por manufatura aditiva, que tem várias vantagens. Tem somente uma desvantagem, que é o preço de desenvolvimento e o custo de pessoas que vão fazer essa tecnologia funcionar. Só que o motor de manufatura aditiva, ele é totalmente diferente da manufatura comum. Ele pode ter pesos super otimizados, ele pode ter empuxo e desempenho o máximo possível teórico, porque nós conseguimos fazer câmaras de combustão, sistemas de injeção, tubeiras, tudo super otimizado para o escoamento e para ter essa eficiência maior. E mesmo no mesmo tempo, esse motor ele vai ter o peso menor possível, porque a estrutura super fina, super otimizada. Então, o motor de manufatura aditiva é um ponto da tecnologia hoje em dia no mundo todo. Todos os países desenvolvidos fazem motor de foguete por essa tecnologia, pelo menos desenvolvem. Isso é o futuro de propulsão. Muito bem, o senhor falou que esse projeto inicialmente serviria como um foguete para fazer a reentrada dos satélites. Esse protótipo que vocês concluíram com manufatura aditiva, ele pode ter outras aplicações, professor? Bem, motor de reentrada, ele é pequeno. Então, nós como universidade não podemos trabalhar, por exemplo, com motores grandes de veículos lançadores, porque o nosso foco, como universidade, é um desenvolvimento mais básico, mais TRL mais baixos, e não temos essa quantidade de recursos para fazer desenvolvimentos grandes. Por isso, o motor é pequeno, ele é utilizado em satélite, por limitação de recursos e o tamanho e complexidade, mas esse motor, ele somente abre um caminho para futuro desenvolvimento. Nós conseguimos provar o conceito. A partir de agora, nós podemos trabalhar com outros motores de foguete. Por exemplo, recentemente, vocês publicaram uma matéria sobre desenvolvimento de foguetes, o edital de
foguete de capacitação com a empresa Delta V. Eles que trabalham conosco e nós junto estamos desenvolvendo, nós estamos validando as soluções deles, na verdade, aqui na universidade. E essa tecnologia, ela abre caminho para o desenvolvimento de motores líquidos, por exemplo, de maior empuxo, de tecnologia que poderia ser utilizada em veículos lançadores. Então, nós abrimos caminho com um protótipo. Esse é o primeiro motor que foi feito, é o primeiro caso. Ele não existia antes, por isso nós não poderíamos ter utilizado em escalas grandes ou outras aplicações. Nós já tivemos uma missão bem definida pelo Programa Espacial Brasileiro antigo, e nós encaixamos nessa missão. Só que, uma vez desenvolvido, esse motor ele pode ser utilizado em outras aplicações, principalmente por parte da tecnologia, pode ser reaproveitada em outros desenvolvimentos. O motor em si, ele é para o satélite, mas a tecnologia pode ser replicada em outras aplicações, outros projetos. Bacana aí a referência do professor ao projeto de um foguete de treinamento que nós já mostramos aqui no nosso programa, que está sendo desenvolvido pelo pessoal da startup Delta V, que é instalada aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos, um foguete que também usa propulsão líquida e que vai fazer a sua qualificação, seu teste aí na Universidade de Brasília. Professor, esse foguete que vocês construíram, esse último protótipo, com a manufatura aditiva, quanto que vocês conseguiram reduzir de peso, qual que é a massa do motor e quanto ele seria capaz de guiar, qual seria a massa do satélite que ele poderia ser instalado? Certo. O satélite que deveria ser utilizado só para reentrada atmosférica, ele pesava em torno de 200 quilos, se não me engano. Não é valor exato, mas aproximadamente de 200 quilos. E o motor em si, ele é muito leve, como eu falei. Ele custa, dependendo da configuração dele, se for um motor sem sensor, sem sistema, sem mangueira, sem nada, ele pouco mais de 3 quilos. Já com subsistemas adicionais, como atuadores, com sensores, com equipamentos ao redor desse motor, ele pesa um pouco mais de 5 quilos. Ele é bastante leve comparado com outros motores de foguete e, com certeza, algumas vezes mais leve do que motores fabricados por manufatura comum. Muito bem, agora avançando um pouco nessas questões técnicas, professor, sobre a manufatura aditiva. Por que o senhor disse que é tão difícil e tão caro fazer esse desenvolvimento? Certo. A liga metálica utilizada nesse motor não é uma liga qualquer, não é um aço, né? Simples. É uma liga chamada Inconel, é a liga de níquel e cromo, Inconel 718. Essa informação já está bem clara, porque nós publicamos e fizemos um estudo muito profundo de possíveis materiais utilizados. É uma liga especial que sustenta altas temperaturas. É uma das poucas ligas que podem ser utilizadas para essa aplicação, porque as temperaturas são absurdamente altas na câmara de combustão. E em contato, gás e metal precisa sustentar essa temperatura. Então, essa liga é uma chamada superliga. E aqui aparece um problema, que essa liga ela não é fabricada no Brasil. Esse material é importado. Existem tentativas de nacionalizar o material, produzir essas ligas aqui no Brasil. Só que hoje em dia ainda as purezas, as características do material, eles não satisfazem requisitos para a fabricação de motores de foguetes, porque essa liga precisa ser muito bem caracterizada, qualificada, liga pura, liga sem imperfeições, porque qualquer imperfeição já vai matar o projeto todo. Muito bem, então quer dizer que vocês tiveram que importar essa matéria-prima. Agora, em relação às impressoras, vocês conseguiram alguma coisa no mercado local, no mercado internacional, ou tiveram que desenvolver também alguma coisa referente à própria impressora? Não, toda a parte de fabricação e manufatura aditiva e compra de materiais e caracterização de produto foi feito no Senai, de Joinville.
É o centro de manufatura aditiva, o maior centro na América Latina de manufatura aditiva, e, na minha opinião, mais qualificada hoje em dia para essa aplicação. Eles trabalham muito com Petrobras, eles trabalham muito com indústria, por isso tem uma grande área, muitas pessoas e muita qualificação. Nós encontramos eles por alguma ocasião que eu posso falar depois, mas foi muito sucesso, muito sorte nós encontrarmos eles. E a máquina e material, todo importado, todo importado. Hoje em dia, existem tentativas de nacionalizar, fabricar material no Brasil e fabricar a máquina no Brasil. Só que algumas peças ainda vão vir dos outros países, como, por exemplo, os lasers potentes, sistemas de purificação, sistemas de caracterização de material, tudo, pode ser tudo importado. Infelizmente, no Brasil ainda não tem suficiente desenvolvida a indústria de manufatura aditiva. Por isso, a maioria dos meios de produção e os materiais são todos importados. Só que no mercado mundial tem muito desse material e tem fornecedores bem confiáveis. Então, eu acho hoje em dia está mais tranquilo do que poderia ser, mas no futuro tem que desenvolver sua tecnologia. O Brasil tem que ter tecnologia de fabricação e material seu próprio. A gente trabalha com várias ligas, vários metais diferentes, ferrosos e não ferrosos. Por exemplo, a gente trabalha também com a parte de cobre, alumínio, além de titânio, que é basicamente o que foi feito nesse programa, aço e outros, né? E aqui a gente tem basicamente duas técnicas de manufatura aditiva, que é fusão em leito de pó. Como é que funciona? Então tem um pó metálico que é colocado numa base e aí o laser faz o contorno da primeira camada, essa base abaixa, outra camada vem por cima, então isso aqui é o chamado leito de pó. E o outro é a deposição direta de energia. Então é um bocal em que há, né, a sucção de pó metálico e o laser bem no meio aqui fazendo a fusão desse pó metálico, né? Então, são essas duas técnicas que a gente tem, que são as mais usadas no mundo. E a gente tem, no total, são 5 impressoras e no total ali 16 fontes laser. Por exemplo, tem uma impressora para aumentar a eficiência do processo. Numa mesma impressora tem 4 fontes laser para fazer a fusão do pó. Agora falando um pouco sobre combustível, professor, como é que foi a decisão por esse bicomponente líquido e como foi o desenvolvimento para que ele funcionasse corretamente dentro do foguete de vocês? Certo. O combustível nosso, com um motor híbrido, é combustível bicomponente. O motor híbrido significa que o combustível em si ele é sólido e oxidante, que jogado na câmara de combustão, ele é líquido, oxidante líquido, parecido com oxigênio líquido, só que é chamado óxido nitroso, que é uma composição de nitrogênio com oxigênio, é muito utilizado em carros de competição, muito utilizado até em medicina, em procedimentos médicos. E esse óxido nitroso, ele tem muito oxigênio dentro, ele tem 1/3 de oxigênio e 2/3 de nitrogênio. Então, ele é muito rico de energia potencial para gerar empuxo do combustível. Ele existe na forma líquida, ele é meio criogênico, ele é muito frio, e ele é injetado nesse estado frio e criogênico dentro da câmara de combustão, porque ele deve ser líquido. Já que o combustível em si, que é sólido, que é guardado dentro da câmara de combustão, ele é uma mistura de plásticos, vamos dizer, simplificando. Ele se baseia em parafina. É uma componente principal desse motor de foguete, é parafina, é combustível. Só que a parafina pura não pode ser utilizada. A parafina pura é muito frágil, ela tem características mecânicas ruins, ela tem ponto de fusão muito baixo,
e ela não se comporta bem do ponto de vista mecânico e propulsal. Imagina você coloca uma vela dentro da câmara de combustão, essa vela vai desaparecendo em alguns segundos. Essa nossa vela, com aditivos que nós estamos trabalhando, e não posso abrir agora 100% tudo, esses aditivos, eles mudam drasticamente as propriedades mecânicas, a taxa de regressão e queima do propelente. Ele começa a ser muito instável, ele separa muito menos gotas, ele evapora da superfície e ele gera uma mistura muito eficiente. Do ponto de vista de estequiometria, fica perfeito a queima desse par propelente, óxido nitroso com o nosso combustível baseado em parafina. Bom, como o senhor falou, o laboratório já existe aí há cerca de 2 décadas e imagino eu que muita gente já passou por aí. Quantos alunos, quanta mão de obra especializada em mercado aeroespacial o laboratório de vocês já formou nesse período, professor? Sim, muito obrigado pela pergunta. Eu acho uma pergunta muito importante, porque as pessoas que nós estamos formando, o principal foco de funcionamento da universidade é a formação das pessoas qualificadas. Eu tentei fazer contas simples recentemente e tentar colocar em números. Eu calculei que pelo menos 60 pessoas passaram pelo nosso laboratório, que terminaram seus estudos, por exemplo, como trabalho, tese de graduação, tese de mestrado e alguns teses de doutorado, em torno de 60 pessoas durante esses 13 anos, que não é pouco e não é muito, porque o nosso curso de engenharia espacial é recente, ele não é um curso que tem décadas, nós temos menos de 15 anos do curso. Quando eu cheguei aqui em 2013, o curso só começou a funcionar. Primeiros alunos que eu tive, teve 2 alunos na turma. Hoje em dia, curso de engenharia aeroespacial na UNB é o maior curso procurado entre engenharias. Nós temos pouco menos de 400 alunos atualmente no curso de engenharia aeroespacial. É muito grande, é muito procurado e muito popular. Por isso, todas as pessoas que trabalham no nosso laboratório, hoje em dia, somando com a equipe de competição, porque eu abrigo também a equipe de competição, que é a Capital Rocket Team, tem aqui um label, que eles têm em torno de 60 alunos. Então, essa quantidade que circula lá pelo nosso laboratório, são dezenas de alunos fazendo mestrado, fazendo graduação, poucos de doutorado, porque é muito difícil. O curso de engenharia espacial não tem seu próprio doutorado, tem alunos emprestados, vamos dizer, dos outros, engenharias mecânicas das outras universidades, mas com orientação também é muito importante. Então, essa quantidade de mais de 50 alunos que foram formados em vários níveis e tem exemplos muito bons que muitos meus alunos trabalham na indústria brasileira aeroespacial, como na Boeing, quem trabalha no Airbus, quem trabalha no Embraer. Tem alunos que trabalham na China, tem alunos que trabalham na Europa, no Programa Espacial Europeu, tem alunos que trabalham nos Estados Unidos, que têm cidadania americana, conseguiu trabalhar na empresa de Programa Espacial Americano. Então, nossos alunos estão em todo lugar. Formamos bons candidatos, bons alunos. E essa atividade dentro do laboratório de propulsão química, ela é uma exclusividade dos alunos de engenharia aeroespacial ou vocês também adotam alunos de outras disciplinas para complementar conhecimentos? Sim, nós temos alunos de vários cursos, porque precisamos de trabalhos em várias áreas, né? O laboratório de propulsão, não somente de fazer queima de motor de foguete, porque precisa de programar sistemas de controle, precisa montar sistemas elétricos, eletrônicos, precisa fazer programação de componentes, precisa até engenheiros mecânicos para fazer projetos mecânicos, hidráulicos. Então, nós temos uma multidisciplinaridade lá. No nosso campus tem engenharia de energia, automotiva, software e eletrônica, todos que são necessários para desenvolvimento também de propulsores. Como trabalhamos em várias áreas, nós também recebemos, claro, alunos das outras engenharias é minoria, porém, são muito importantes. Também, o laboratório ele foi formado quando
o curso foi criado. Quando eu cheguei a trabalhar no Brasil, foi o primeiro semestre de curso de matéria de especialização, e o laboratório começou a funcionar nesse momento. Só que naquela época, o laboratório era um espaço vazio. Não tinha nada, não tinha, só tinha um container vazio e pronto. E não tivemos nenhum equipamento. Ao longo dos anos, nós conseguimos adquirir equipamentos, experiências, publicar e ter bons ingressos e relações com empresas e o governo também. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua falando sobre o desenvolvimento do motor foguete realizado pelos alunos da UNB. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua falando sobre o desenvolvimento de um motor foguete pelos alunos da Universidade Federal de Brasília. Nós estamos em contato com o professor Oleksi Skinkarenko, que está nos dando os detalhes do projeto. Professor, agora que o protótipo do motor foi desenvolvido, vocês têm a perspectiva de instalá-lo em algum satélite desses que estão sendo projetados pelo Programa Espacial Brasileiro? Existe a perspectiva de que ele seja usado como dispositivo de reentrada em algum dos nossos satélites? Hoje em dia, estamos em negociação com agências, principalmente com a Agência Espacial Brasileira, sobre continuação de utilização desses sistemas desenvolvidos. Eu não posso dizer definitivamente se vai continuar ou não, mas eu tenho certeza que essa solução nossa ele não vai morrer. Ele vai continuar em nossos outros desenvolvimentos. E como provou já a experiência nossa no passado, nós conseguimos atrair parceiros, empresas e do governo, que qualquer nossa tecnologia desenvolvida ela é utilizada em alguma solução. Por exemplo, olhando hoje em dia no desenvolvimento da Delta V, eles foram parcialmente nossos alunos da Universidade de Brasília que voltaram para nós. Então, eles sabem a nossa experiência, eles sabem o que nós somos capazes. Nós gastamos uns 10 anos para comprovar que somos capazes em colaborar em um nível maior do que a universidade só de pesquisa básica. Nós conseguimos comprovar que nossas soluções eles têm utilização comercial, podem ser patenteadas, podem ser aproveitadas no Programa Espacial Brasileiro. Então, eu gostaria de ter uma resposta positiva à sua dúvida de que podemos reutilizar. Eu quero muito reutilizar nossas soluções no Programa Espacial, em projetos do governo, em projetos de desenvolvimento do país. E isso depende muito das agências, dos ministérios que vão se interessar. Todo dia ou toda semana eu faço reuniões com agências, eu faço reuniões com entidades públicas para tentar promover nossos projetos, nossos resultados. Todo mundo está feliz, mas vamos ver se isso concretiza de fato. Professor, esse motor, esse protótipo que vocês desenvolveram, ele ainda tem as dimensões e as características de laboratório, né? A gente sabe que se for para a indústria, quando se aplica aí as técnicas de produção, de redução de demandas e de materiais, ele pode se tornar ainda menor, melhor e mais eficiente. Existe a perspectiva de que vocês possam fornecer a licença para a fabricação desse motor a alguma empresa privada? Existe intenção de que isso aconteça e mecanismos legais suficientes para que isso possa ser feito? Sim, com certeza existe a possibilidade, porque a Universidade de Brasília, ela entrou também dentro do programa de inovação
nós desenvolvemos os mecanismos de repasse de tecnologias das universidades para instituições de pesquisa e para empresas. Nós temos mecanismos legais e instrumentos de fazer esse repasse de propriedade, vamos dizer, com certeza, com alguns bônus para a universidade como desenvolvedora, para os bônus dos órgãos de governo que pagaram pelo desenvolvimento, mas com certeza esse deve ir para frente. Ele não pode parar. Então, nesse cenário, nós temos mecanismos desenvolvidos e nós com certeza queremos passar essa tecnologia para ser fabricada e utilizada no Brasil. Muito bem. Bom, agora com o motor desenvolvido, professor, quais são os próximos passos que o laboratório de vocês pretende dar? Vocês pretendem continuar o desenvolvimento desse motor ou existem outros projetos nos quais vocês estão envolvidos que vocês desejariam ou que pretendem se dedicar a partir de agora? Bem, nós temos várias linhas de pesquisa que andam em paralelo. Não somente motor de foguete é o nosso foco principal. Hoje em dia ele ficou mais popular, mas em paralelo nós já divulgamos e desenvolvemos outras tecnologias que dependem desse motor de foguete, ou o motor de foguete depende dessas tecnologias, como sistemas de controle de fluxo, que é impossível adquirir em qualquer mercado internacional sistema de controle de fluxo rápido para os motores de foguete, sistema de alimentação, válvulas, sistemas de aquisição e sistemas de controle de motores de foguete é uma área totalmente não estudada pelos muitas empresas aqui no Brasil que a gente faz. Também nós trabalhamos na caracterização de combustíveis para motores de foguete e uma outra linha totalmente diferente que atrai muita atenção principalmente pelo setor de defesa, são motores de jato, motores a jato supersônico. É o ramjet chamado, que nós trabalhamos já desde 2013 com motor de ramjet. Nós temos vários motores de jato desenvolvidos e testados aqui no nosso laboratório que funcionam perfeitamente. Eu acho que essa outra frente de motores de jato para setor de defesa ou utilização em várias aplicações, principalmente aplicações de defesa, são muito atraentes. E porque também no Brasil não tem esse desenvolvimento, e precisa ter, porque o Brasil, por exemplo, não tem míssil de alcance longo, distância, não, tem várias lacunas que devem ser preenchidas com tecnologias. Então, nós trabalhamos com motores, trabalhamos de foguete, com motores de jato, com caracterização de propelentes, com sistemas de controle, alimentação e ignição de motores foguetes e motores de jato. Então, essa gama toda são nossos possíveis trabalhos futuros. Também, nós temos um planejamento estratégico de desenvolvimento para o futuro. Eu não posso falar porque, assim, eu vou abrir caminho para os outros, mas eu ainda guardo para nós. Temos propostas muito interessantes e muito bacanas de como essa utilização de manufatura aditiva pode ser aproveitada em outros desenvolvimentos onde ainda temos muitos problemas no Brasil. Também, nós trabalhamos em outra área, não somente de experimentação e teste, mas também na área de projeto. É um projeto a partir do projeto básico, projeto clássico, por métodos de engenharia aeroespacial, e também trabalhamos na área de simulação. Nossa área de simulação numérica, que é um experimento virtual dentro de computadores poderosos, é muito forte. A gente aperfeiçoou e fazer simulações mais extremamente complexas possíveis, junto com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, porque eles possuem máquinas poderosas, e nós utilizamos essas máquinas para fazer nossas simulações numéricas, que são simulações de topo, com software comercial, com certeza, porque o software deve ser qualificado, mas também trabalhamos com o nosso software próprio, que é um open source, para substituir soluções comerciais. Hoje em dia, nós temos uma linha, um projeto grande com a defesa, chamado ProDefesa, que se forma doutores, mestres, pós-doutores na área de defesa. Nós ganhamos algumas bolsas para nossos alunos para desenvolver esses programas de open source para, por exemplo, cálculo de trajetórias de foguetes ou cálculo de trajetórias balísticas, aerodinâmica externa, previsão de
trajetórias é muito importante. Qualquer simulação de trajetória é muito importante. Então, nós temos várias áreas de funcionamento: teóricos, projetos, simulação e experimento. Que interessante todos esses projetos que o senhor mencionou. Tem algum deles que já tenha tido sucesso, desses motores todos que o senhor falou? Algum deles que já tenha um TRL mais elevado, que já tenha sido testado de alguma maneira? Qual que é o estágio do desenvolvimento desses outros motores no momento, professor? Nós temos motores desenvolvidos no tamanho que nós poderíamos fazer esse desenvolvimento. Eu digo o tamanho limitado pelo orçamento do projeto. Nós não podemos utilizar esses motores no míssil de verdade, porque é o TRL baixo. Só que nós comprovamos o conceito que os motores nossos funcionam em bancada. Então, esse é o nosso nível. Para continuar, para desenvolver motores melhores, motores com TRL mais alto, que é o nosso objetivo, nós precisamos de recursos bem mais altos. Nós temos capacidade toda para fazer isso. Temos pessoas, temos conhecimento, precisamos de dinheiro para fazer isso. Infelizmente, até hoje, não concluímos a parte de negociação com órgãos do governo sobre esse projeto, mas pelo interesse, nós temos visto que é possível ter esse projeto no futuro. O laboratório entrou nesse projeto do propulsor por meio de um edital da FINEP. Vocês estão envolvidos em outros editais governamentais nesse momento? Nós temos ainda, o projeto FINEP, junto com o Delta V, ainda continua esse ano. O projeto Inespaço, com a Agência Espacial Brasileira, desenvolvimento desse motor, continua até final deste ano. Nós temos 2 projetos de caracterização de combustíveis com a FAP-DF, que continuam desse ano, e nós temos mais um projeto do CNPq de caracterização de combustíveis que continua até final do ano que vem. Porém, os recursos, falando de quantidade de projetos, os recursos são recursos baixos. O problema nosso é que nós lutamos pelo orçamento o tempo todo, e talvez mais tempo nós buscamos orçamento do que fizemos pesquisa. É muito difícil. Por exemplo, hoje em dia, na FAP nossa, da Distrito Federal, tem vários editais. Tem edital de desenvolvimento básico, que nós não podemos participar por complicações, porque nós já temos esse projeto 2 anos anteriores, 2 anos atrás. Tem editais de alto TRL, que nós também não podemos participar, porque esse ano a FAP apoia só projetos de inteligência artificial e computação, não tem nenhum projeto com possível apoio na área espacial, e o CNPq ainda não se pronunciou. Então, nós estamos esperando, aguardando as possibilidades. Eu espero que vão surgir as possibilidades, e também podem surgir possibilidades de apoio externo aos editais comuns, por exemplo, um edital específico para a aeroespacial. Ainda não temos essa informação, estamos aguardando. Então, quer dizer, vocês, imagino eu, devem receber algum dinheiro da UNB para sobreviver e ficam correndo atrás de oportunidades, de editais, de parceiros para desenvolver projetos. Infelizmente, não. A Universidade de Brasília não apoia nossos projetos. Não tem editais, não existem editais de apoio. Existe edital de apoio na forma de bolsa de iniciação científica, por exemplo, é uma bolsa de R$700 por mês para aluno e podem ser apoiados no máximo 2 alunos, um na concorrência ampla e um nas ações afirmativas. Isso é muito pouco. E a Universidade de Brasília não tem esses editais grandes de apoio à pesquisa. A política da universidade, como teve cortes muito grandes na educação, não permite que foram utilizados recursos para apoiar a pesquisa. Para fazer qualquer pesquisa grande, nós temos que aplicar nossa proposta nos órgãos de fomento, como o FAPES ou CNPq. Pois é, que coisa. É assim que segue a pesquisa em grande parte da universidade pública brasileira. A maior responsável pelo desenvolvimento de pesquisas no nosso país são as instituições públicas, especialmente as universidades, mas nem sempre
há recursos disponíveis para pesquisas importantes. A gente agradece demais a participação do professor Oleksii Skincarenko aqui no nosso programa e deseja sorte e sucesso aí com todos os projetos envolvidos no laboratório de vocês, viu? Muito obrigado. Agradeço, Edman, pela oportunidade e boa sorte para vocês. O Programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.